Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe e venho aqui gravar mais uma videoaula de sociologia para vocês, tá? Espero que todos estejam bem. Aí, e vamos dar início, né? Vamos aqui para o primeiro slide, onde vocês podem acompanhar o tema da videoaula, que será o trabalhador, né? Vamos falar das questões trabalhistas, o trabalhador em si, tá? E o título da aula é Trabalhador, sim senhor, tá? Já no primeiro slide vocês podem ver várias imagens aí de trabalhadores, né? Professores, garis, motoboys, né? Atendentes de restaurantes, né? Trabalhadores de telemarketing. Então, tem vários tipos, né, de trabalhos apresentados aqui já no primeiro slide, de início, e nós vamos conhecer um pouco mais desse histórico aqui, fazer umas discussões interessantes, né, sobre esse tema voltado aqui para o Brasil, tá bom? Vamos para o segundo slide para a gente entender um pouquinho as coisas aqui, né? Vamos falar um pouco do movimento operário, né? Logo de cara, vocês veem aqui, né, do lado esquerdo, uma obra de arte importantíssima para a nossa cultura brasileira, que é o quadro Os Operários, né, da Tarsila do Amaral, que vocês podem ver, né, várias pessoas, né, como se estivessem amontoadas aqui, posando para uma foto, né, um retrato, né, e ao fundo, chaminés de fábricas, né, os próprios prédios da fábrica. Essas pessoas aqui são os operários, né, provavelmente que trabalham aí nas fábricas. E a Tarsila do Amaral, ela tenta mostrar como que a diversidade, né, principalmente étnica, está presente no operariado brasileiro, né, apesar da sua massa, né, ser composta por minorias, às vezes até étnicas, né? A Tarsila tenta demonstrar isso, né, na pintura, né, fazer um tipo de demonstração, né, de que operários são muitos, né, pelo Brasil. Você tem o operário negro, o operário branco, né, o operário que é descendente de indígena, né, o operário que é descendente de imigrante, né, japonês, italiano, enfim, a massa operária do nosso país, né, e no caso aqui que ela pintou representando mais São Paulo, né, é muito grande, né, muito densa, e a população que trabalha nas fábricas é gigante, né, naquela época, se dizendo daquela época, né, hoje os trabalhos mudaram, né, isso aqui foi pintado no início do século XX, né, gente? Agora as coisas mudaram, né? Não são, a massa de trabalhadores não é só nas fábricas ou só na agricultura, né? Tanto que vocês viram o primeiro slide, né? Existem vários trabalhos que foram criados, né, desenvolvidos ao longo do século XX e século XXI, né? O telemarketing, por exemplo, o motoboy, né? Enfim, o professor já é antigo, né? Mas esses trabalhos aqui são novos, por exemplo. Mas a Tarsila quis mostrar a parte do operariado, tá? Que mesmo assim é uma parte muito importante até hoje nos nossos dias atuais, né? Inclusive fizeram várias manifestações e trouxeram muitas mudanças para a realidade operária do Brasil, tá bom? O movimento operário. Mas vamos aqui ler o que tem no slide para a gente entender melhor isso, organizar melhor o pensamento. É um movimento operário, é um movimento que nasce da busca por melhores condições de trabalho e aumento salarial. Então, ele nasce disso, busca por melhores condições de trabalho e aumento salarial. No Brasil, na primeira década do século XX, já tínhamos um grande número de operários com mais de 100 mil trabalhadores, mais concentrados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olha o quadro da Tarsila aqui, né? O quadro da Tarsila se passa mais ou menos no desenrolar desse tempo aqui, né, que o texto está citando, mais ou menos aqui, por esses meados, e ela representa esse grande contingente, essa massa de operários que tem em São Paulo, por exemplo, que na época era São Paulo e Rio, né, os polos mais industrializados, né?
Acompanha aqui comigo, ó. E esses operários começaram a se mobilizar por aumento salarial e melhores condições de trabalho. Então, como havíamos dito, o movimento operário nasce nisso, na busca de melhores condições de trabalho e melhores salários. E os operários, né, principalmente na primeira década do século XX, mais ou menos ali, né, já estavam começando além de trabalhar nas fábricas, né, montar as suas reivindicações. E o movimento operário estava se desenvolvendo. Né? Então, é isso. Vamos para o próximo slide. Sigamos aqui. Vamos falar um pouco do sindicato. Né? Aqui vocês podem ver ao lado, né, ao lado esquerdo, né, uma manifestação sindical com a presença, né, de um balão aqui da APUESP, que é o Sindicato dos Professores, por exemplo. Nós, professores, temos um sindicato também, né, do estado de São Paulo, né, pelo menos, é a APUESP, né, o sindicato que garante os direitos dos professores. Né, e o metalúrgico tem o seu, né, o comerciário, né, aquelas pessoas que trabalham em loja, né, em comércio. Acho que tem vários alunos aqui que trabalham no comércio de Ribeirão. Né? Então, que eu dou aula, estou oferecendo essa aula aqui para o noturno. Eu dou aula no noturno. Então tem alunos que trabalham, né, no comércio, por exemplo. Então vocês são sindicalizados também. Né? Se de repente você trabalha numa fábrica também, né, numa indústria, tem o sindicato da sua profissão. Telemarketing tem também sindicato do telemarketing. Tem de tudo, gente. Hoje, tudo tem um sindicato para assegurar os direitos do trabalhador, né? Para o patrão não fazer o que ele quer, basicamente. Né? Opa, peraí, nós temos legislações aqui que asseguram o trabalhador. Tá? Então vamos ver o que está escrito aqui. Ó. O sindicato é uma associação montada para defender e coordenar os interesses econômicos e profissionais dos trabalhadores. Olha, presta atenção nisso. De acordo com sua atividade. Cada atividade vai ter seu sindicato. O comerciário, o telemarketing, o metalúrgico, né, o trabalhador da educação, né, o da saúde. Então, cada um vai ter o seu sindicato. Né? Os sindicatos mobilizam as greves e manifestações para lutar por melhores condições de trabalho, como vocês podem ver aqui do lado. Essa manifestação aqui de professores pela educação com a presença aqui da publicidade do sindicato, né, do balão ali da APUESP. Então os sindicatos eles movimentam essas pessoas para irem reivindicar os seus direitos e geralmente na rua. Né? Agora, estamos em pandemia, não tem como mais a gente fazer tanto as manifestações nas nossas ruas. Mas mesmo assim, nós continuamos fazendo, né, porque o governo federal, principalmente, é tão ruim, né, que a gente tem que ir para a rua se manifestar. Então, olha que ponto nós chegamos. Uma pandemia, tem que ir se manifestar, né, fazer atos políticos na rua, porque o governo federal praticamente nos abandona. Né? Mas, enfim, as manifestações sindicais são para isso aqui, tá? Para mobilizar os trabalhadores em busca de direitos. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos lembrar um pouquinho, a gente está falando de operário, de trabalhadores, né? Trabalhadores braçais das fábricas. Então vamos lembrar um pouco da Revolução Industrial, que é muito importante para a gente entender esse processo de movimento operário, de sindicato. Né? Então vamos ver aqui o que está escrito, né, no nosso slide, o nosso resumão aqui da Revolução Industrial. É um resumão, tá, gente? Quem quiser aprender mais sobre Revolução Industrial, tem que ler, né? Tem que descobrir novas mídias. Eu posso passar para vocês, tem aula aqui feita sobre a Revolução Industrial também, então, mas isso aqui é só um resumão, tá? Só para vocês contextualizarem aqui na cabeça. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico. Teve início na Inglaterra, né, na segunda metade do século XVIII, e se espalhou pelo mundo. Primeiro para a Europa, né, foi para os Estados Unidos, Japão, né, e depois
para o resto do mundo, né? Para todo mundo. Logicamente, de forma singular para cada país, né? Mas enfim, começou na Inglaterra e foi se espalhando pelo mundo, tá? Caracterizando pelo surgimento das indústrias e pela consolidação do capitalismo. Nesse processo também surgiram problemas, né? Então não foi só avanço tecnológico. Tem avanço tecnológico, mas tem problemas também. Sendo os principais, o homem sendo substituído pela máquina, né? O maquinário entrou na produção, e aí muitas pessoas perderam o emprego. Urbanização desenfreada e descontrolada, se colocou a cidade como o ponto ápice, né? O ápice da civilização, é onde você vai viver melhor, em detrimento da vida do campo, né? Desvalorizando a vida do campo, a vida rural, que a gente sabe que muitas vezes é até mais saudável e melhor do que a vida louca que a gente tem nas cidades, né? A vida descontrolada hoje em dia, principalmente cidade muito grande, né, gente? Eu preferiria muito mais morar numa zona rural, tranquila, né, se eu tivesse condições, do que morar nessa loucura. Ribeirão Preto ainda é uma cidade de tamanho até suportável, mas imagine São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, né, são grandes cidades aqui em Ribeirão. Então essa a diferença também. Então, venderam essa imagem de que o campo é atrasado e que a urbanização é o ápice da civilização. Mas de forma descontrolada, de forma desenfreada, todo mundo foi para a cidade buscar emprego, melhor emprego, né? E também porque o campo estava sendo desvalorizado cada vez mais. E aí, deu no que deu, né? Bom, que mais? Que mais aqui? Condições desumanas de trabalho. As pessoas trabalhavam horas, inúmeras horas por dia. Chegava às vezes até trabalhar 16, 17, 18 horas, né, por dia. E não tinham quase descanso, né? E isso era muito prejudicial para a vida humana, né? Às vezes trabalhavam em locais de condição insalubre, né? O que é isso? É locais sujos, né? Com periculosidade, com fornos, com máquinas cheias de lâminas, de engrenagens, você podia perder a mão ali, e não tinha nada para segurar o trabalhador, nada, nenhuma instituição, tá? Outro problema principal, miséria, violência, fome, né? Tudo isso é ampliado quando as condições sociais de trabalho não são boas e financeiras, né? Então isso aumenta, miséria, fome, violência, né? É algo também que hoje em dia está aumentando durante a pandemia, porque a pandemia, né, ela nos obriga a ficar em casa, né, para nós não contrairmos o vírus, mas o governo também tem que destinar um tipo de auxílio, né, para as pessoas ficarem em casa. E até destinou, né, aqui no Brasil, mas ele foi encolhendo cada vez mais. E muitas pessoas estão sem auxílio também, perderam seus empregos, né? Então, olha isso, né? Más condições de trabalho, estou explicitando duas realidades diferentes, vamos lembrar disso, né? A gente está falando de revolução industrial e eu adicionei o assunto da pandemia hoje em dia só para vocês entenderem como que funciona, né? Essa questão de condições ruins de trabalho, né? Falta de pagamento, né? É tudo isso. E a revolução industrial, né? Ela estava dando início a esses problemas sociais que as pessoas enfrentam até hoje em seus trabalhos, os trabalhadores, tá? Vamos para o próximo slide. Já que a gente já viu o que foi a Revolução Industrial, né, é importante nós entendermos também, tá, que isso foi o start, né, para dar início ao movimento operário. Foi lá depois da Revolução Industrial, né, quando as pessoas foram, de fato, serem operários nas fábricas, né? Então, nasce um desejo ali de melhora para a classe, dentro da própria classe, muitas vezes, né? Vamos falar um pouquinho mais de sindicato. Olha que interessante, ó. Aqui no Brasil, a indústria começou a crescer, porém as condições de trabalho eram injustas. E como os imigrantes já tinham contato com os sindicatos europeus, eles começaram a se organizar. Os trabalhadores e lutar por melhores condições. Então veja essa imagem aqui do lado, né? Os trabalhadores, quando unidos, eles têm mais força, né? Veja, eles estão vestindo uma roupa gigante aqui escrito sindicato. Quando o trabalhador se sindicaliza, né,
se agremia ao seu sindicato, faz parte dele, logicamente ele vai ter acesso a mais direitos, né? E se ele for lesado em alguma coisa, se ele passar por alguma dificuldade frente ao empregador, ele vai ter aonde recorrer, pedir uma ajuda, né, para poder acelerar esse processo, né, de justiça trabalhista, né? Justiça para o trabalhador. Então o povo, quando ele está unido, o trabalhador, quando ele está unido, ele ganha muita força, né? E fica do tamanho, digamos assim, entre aspas, né, do tamanho ali do patrão, né, para brigar com ele, para brigar com a empresa. Eu não digo, gente, brigar por nada, né, mas sim por direitos, né, porque nós sabemos que tem muitos empregadores aqui no Brasil, não são poucos, são muitos, que não respeitam o direito do trabalhador, né, e se vende também uma falácia, né, aqui que empreender no Brasil é difícil, né, realmente é difícil. Para quem quer começar do zero, né? Quem está aqui junto com a massa trabalhadora. Para o trabalhador virar empresário é difícil, de fato. Mas por quê? Porque grandes empresas, né, com grandes monopólios já dominam o cenário de mercado, tanto mundial quanto brasileiro. Então os monopólios dominam o mercado, ganham mais dinheiro. Então fica difícil mesmo do trabalhador, coitado, que só tem a força de trabalho ali para vender, que juntou o seu dinheirinho, né, há muito tempo, de, sei lá, comprar uma salgaderia, uma padaria, uma pastelaria. A gente tem que botar isso em mente, gente, que é diferente. Nós não podemos botar no mesmo patamar essa pessoa, esse trabalhador que quer construir o seu negócio, no mesmo patamar de um grande empresário, né, sei lá, aqui do Brasil, vamos falar de Brasil, Luiza Trajano, que é dona do Magazine Luiza, né? O Luciano Hang, que é daquela loja Zavans, aquela coisa horrível lá, mas enfim. Então, gente, são pessoas que nós não podemos colocar no mesmo patamar, né? Pessoas muito ricas, né? Aqui do Brasil, o dono do Banco Nubank, por exemplo, que ficou bilionário agora, né? Nós não podemos colocar essas pessoas no mesmo patamar que as pessoas que tentam empreender, né, apenas com seus rendimentos, né, de trabalho, né, muitas vezes até braçal, né, que guarda um dinheirinho e tenta abrir um pequeno negócio, né. São pessoas totalmente diferentes, são casos totalmente diferentes, né. E, enfim, né, devemos lutar sempre por melhores condições dentro dos nossos trabalhos. Tá? Por isso que se filiar a um sindicato é de suma importância para o trabalhador, porque o sindicato vai auxiliar você a exigir os seus direitos legalmente, também com base nas leis, vai ficar mais fácil. Tá? É isso. Vamos para o próximo slide. Vamos continuar falando aqui do sindicato. Tá? O que o sindicato traz de melhoria, né, para a gente? O que ele pode buscar de melhoria para a gente? Por que é importante se filiar a um sindicato? Porque ele pode buscar melhoria de melhores salários. Melhoria de melhores salários é redundante, mas desculpe. Mas pode buscar melhores salários, né, para você, para o trabalhador. Pode buscar uma jornada de trabalho justa, né, com horas semanais justas, porque a gente tem que lembrar também que o lazer é muito importante, né, não só para a nossa saúde mental, mas para a nossa saúde física também. Tá? E é um direito do trabalhador. O trabalhador deve ter uma folga, um descanso e um lazer, né, disponível para ele. Né? Um meio também de socialização, para ele conhecer as pessoas que vivem no seu bairro, na sua cidade, enfim, poder ali interagir com a sociedade. Não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, tem que ter folga, lazer, descanso, férias remuneradas, tá? Tudo isso. O que o sindicato pode buscar mais pelos trabalhadores também? O adicional noturno, né, que já é aplicado. Né? Adicional noturno, quem trabalha à noite ganha adicional noturno. Eu, por exemplo, estou dando aula, né, no noturno, agora ganho um adicional noturno, porque eu trabalho à noite. Entendeu? Então, vocês também podem ganhar um adicional noturno se trabalhar à noite. Né? Vocês não, porque vocês estudam à noite. Mas quem está assistindo o vídeo também e trabalha, né, à noite, não precisa ser só meu aluno que assiste o vídeo, tá no YouTube, né? Qualquer um pode assistir. Mas enfim, as pessoas trabalham à noite. À noite as coisas são mais complicadas na cidade. Nada mais justo que ter um adicional noturno. Aliás, além disso também à noite é para a gente dormir, para a gente recuperar as nossas baterias, né? Entre aspas, para o outro dia estar bem.
Então, à noite não é simplesmente só inverter, não. À noite as coisas ficam mais complicadas. Então, tem que se ganhar um adicional noturno também, dependendo da hora que eles estipulam lá. Mas é uma conquista sindical também isso, do adicional noturno. Creches, escolas, vamos lá. Acesso à saúde, né? Tem órgãos que fazem convênio com as empresas, né? 13º salário, não tinha, foi uma conquista sindical também. Férias, que é as férias remuneradas, né? Antes não era nem férias remuneradas, agora já tem até férias remuneradas, né? Nós temos o direito também de ter férias e ter um salário ali para a gente sobreviver até voltar ao nosso trabalho, né? A aposentadoria, que não existia também, há muito tempo atrás nem a aposentadoria existia, a pessoa não se aposentava, ou a pessoa juntava dinheiro e guardava para ficar bem quando ficasse velho, ou morria ali na miséria mesmo, né? Estamos falando de trabalhador, gente, trabalhador, pessoas que ganharam herança, né, que são muito bem, muito abastados, né, aí a gente exclui. Estamos falando de trabalhadores, tá? A grande massa de trabalhadores. Reforma agrária, transporte, né? Reforma agrária, divisão de terras, que a gente sabe que é uma briga velha aqui no Brasil, né? Transporte, o trabalhador tem direito a vale transporte, gente, tem que ter vale transporte também, tá? Vocês aí que trabalham, que estão estudando no noturno e trabalham, vocês têm direito a vale transporte também, tá? É descontado no pagamento, uma porcentagem, obviamente, mas o trabalhador tem que ir ao trabalho, então ele tem que ter um jeito de se locomover, a empresa tem que auxiliá-lo, né? Então veja, gente, parece muita coisa, né? Mas na verdade, se você pegar o grande contingente, a grande massa de trabalhadores que há no Brasil, isso são avanços até singelos, né? Não vou dizer que não são grandes avanços, mas tem que melhorar muito ainda. O trabalhador deve ter ampliados os seus direitos ainda mais, né? E não tem dessa história, não, que o empregador não tem que pagar, o empregador sofre, o empregador isso e aquilo, não. Isso aí, o empregador ele já tem capital, né? Ele já tem uma empresa, ele já tem um capital que é dele ou da família dele, então ele tem com o que se virar. Agora o trabalhador não tem nada, não tem nenhum capital, tem só a força de trabalho. Ele vende a força de trabalho para quem tem o capital, né? Ele só tem isso, o trabalhador. Então, nada mais justo que ele seja assegurado e tenha mais direitos mais expressivos que modifiquem ainda mais a realidade dele para melhor, tá? Não tem nada de desonesto nisso e nem de exagerado. Pelo contrário, né? Devemos ampliar ainda mais os nossos direitos trabalhistas, tá bom? Quanto mais, melhor para nós. Porque aí nós ficamos mais motivados também, trabalhamos melhor, somos bem remunerados, temos direito ao nosso descanso, nossos auxílios, nossa saúde, nosso transporte. Então nós vamos trabalhar muito melhor e produzir muito melhor dessa maneira, tá bom? Então é isso que o empregador tem que entender também. O trabalhador precisa de investimento, senão ele não vai produzir o desejado, né? E é isso, gente. Aqui vocês têm a imagem no slide, né, de manifestações sindicais, né, por salários, por exemplo, como a gente falou, para ilustrar aqui, né, manifestações por reajuste salarial aqui dos jornalistas aqui embaixo, né, jornalistas há 2 anos sem reajuste, queremos respeito, reajuste de salário já. Então o sindicato, né, ele faz esses piquetes, essas manifestações e consegue muita coisa interessante para o trabalhador, pode acreditar, tá bom? E vamos para o próximo slide. E é isso, gente. Acabou a nossa aula. Gostaria de agradecer muito a quem ficou até aqui o final e viu a videoaula, né, acompanhou todo o conteúdo. Obrigado. Tá? E se cuidem. Lembre-se de se cuidar. Não saia de casa. Se tiver que sair, use máscara, álcool em gel. Siga os protocolos sanitários. Mantenha distanciamento. Tá? Enfim, né? Faça o correto. Não escute os malucos. Faça o correto. Sobreviva. Tá? Siga os protocolos sanitários, que aí você vai sobreviver e não vai transmitir o vírus para quem você ama também, né? E também para quem você não ama, né? Não pode transmitir para ninguém, tá bom? Obrigado, tchau, boa semana e bons estudos, até mais.